Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Tá pronto? Tá pronta? Eu espero que sim, porque a gente propõe aqui mudanças para o seu estilo de vida de um modo geral. Então se prepare, as mudanças às vezes causam desconfortos, mas elas são realmente necessárias, importantes para o bom funcionamento de toda a sua vida. No programa Vida e Saúde de hoje a gente continua conversando sobre gorduras. O assunto de hoje é gorduras insaturadas. É muito importante a gente abrir a nossa mente em relação a esse assunto para aprender a fazer escolhas mais saudáveis, para aprender a ter mais saúde através também da compreensão, do entendimento das gorduras. A gente também vai ter aqui uma reportagem muito especial sobre como o contato com a natureza, a jardinagem pode ajudar como terapia para resolver problemas de saúde, para nos ajudar a curar também. A gente já sabe, a gente já ouviu falar, mas você vai ver na prática como funciona a terapia através da jardinagem. Tem também um papo sério sobre tendinite. A gente precisa aprender o que fazer para se livrar desse problema tão incômodo. E a culinária de hoje, na culinária você vai aprender um quibe de batata sensacional. Não pede, é uma receita fácil de fazer, mas muito nutritiva, muito saudável e prática. Então você vai aprender daqui a pouquinho aqui quibe de batata. Agora eu convido para estar conosco a doutora Mari Chicarelli, ela que é nutricionista. Tudo bem? Olá, Tere, tudo bem e você? Linda! Já Obrigada. Nos ensinou ontem, por favor, Mari, já nos ensinou ontem o que são as gorduras, elas são realmente necessárias para o desenvolvimento, para a funcionalidade do nosso corpo. O organismo todo, né, Tere? E hoje vamos falar das insaturadas. Vamos falar das insaturadas. Sempre há muita confusão. Gordura insaturada e saturada. Qual que é a boa, qual que é a ruim? Exatamente. Tem isso? A gente pode dizer que a insaturada é boa? Podemos dizer sim, elas são as famosas gorduras boas para o coração, né? Então, as insaturadas, elas são líquidas no estado normal, né? Diferente das outras gorduras. Tá, então é uma regrinha. No estado de temperatura ambiente, ela vai ser líquida. Sempre. Um azeite. Sempre líquido. Tá. Exatamente. O que mais de gordura insaturada? A gente tem as monoinsaturadas, elas são divididas em duas. Monoinsaturadas e poliinsaturadas. Tá. A gente tem as duas. A gente está falando agora das poliinsaturadas, né? Tem alguns azeites, alguns óleos, alguns vegetais que tem também, que é no caso óleo de milho, óleo de girassol, que tem essa poliinsaturada também. Ótimo. E tem o óleo de abacate? Então, aí ele já entra também como o óleo do abacate. Ele não é extraído, ele é extraído, ele não é vindo da natureza, né, vamos dizer assim. E aí ele não é fonte de poliinsaturadas? Ele é fonte de poliinsaturadas ainda, porque ele entra como a fonte da fruta, que é o abacate. Entendi. Né? Mas não como um óleo normal que a gente acha facilmente. Assim. O que é o insaturado? É uma gordura que não foi aquecida? É uma gordura que não sofreu modificação? Não sofreu modificações por enquanto. Até o momento que ela vai ser aquecida e aí ela vai se modificar. Quando ela é aquecida, uma gordura insaturada, um azeite, quando ele é aquecido, ele se torna uma gordura insaturada? Ele se torna saturado. Perdão, saturado. Se torna saturado. Ele vai sofrer essa modificação por conta do aquecimento. Então, o que a gente vê hoje, assim, ainda é muito estudado, né? Esse caso de, será que faz mal eu consumir um azeite de oliva, porque ele é tão saudável, é uma gordura monoinsaturada, muito boa. Será que eu posso aquecer? Pode. Se colocar um pouquinho de azeite e aquecer por pouco tempo, não vai fazer mal nenhum. Agora, eu vou pegar esse azeite, eu vou fazer uma fritura com mais de 180 graus, né? Então, aí sim, ele vai ser bem maléfico à saúde. Inclusive, tanto quanto outro tipo de óleo? Qualquer outro. Então, às vezes, você está gastando dinheiro à toa. Se você for fazer uma fritura com azeite, ele vai se saturar. Não compensa. Não compensa. E, inclusive, assim, essa fritura, ela vai liberar uma acroleína. O que é isso? É uma reutilização do óleo. Então, por exemplo, uma batata frita, que a gente não sabe onde a gente está comprando, e muita gente hoje, infelizmente, ainda consome, né? Ela vai ter essa acroleína. Então, essa acroleína, ela é totalmente cancerígena. Então, ela vai fazer muito mal para o coração. Então, a gente tem que evitar. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto da gordura saturada. E tem bastante coisa para falar, porque hoje a indústria está lotada de produtos com gordura saturada. Mas hoje eu queria saber o seguinte, será que por ser uma gordura boa, tem gente que fala assim, é bom, vamos tacar azeite, ou é bom, vamos comer abacate dia e noite, aí não consegue perder peso, mas tô comendo, é gordura boa, faz bem. Qual é a quantidade, de que jeito existe uma melhor hora? Essas são dúvidas que se passam na sua cabeça. Como
como passam na minha também. Então a gente está aqui com uma nutricionista boa, vamos falar sobre esse assunto. Tem uma quantidade ideal? Tem. As monoinsaturadas, até 20% do total das gorduras. Lembrando que as gorduras nossas, até 30% do total. Então, até 20 das monoinsaturadas e até 10 das poliinsaturadas. A gente não falou muito das monoinsaturadas. Azeite de oliva é a melhor fonte que a gente tem, alguns óleos também e as castanhas. Tá. As castanhas monoinsaturadas. Então, das monoinsaturadas, repete de novo, até 20%? Até 20%. É um pouquinho mais do que as poliinsaturadas. Elas são mais benéficas. Tá. Então, até 20. Isso não significa que eu preciso de 20. Até 20. Um dia eu como 15, outro dia eu como 10. Eu como um pouquinho mais da outra, que é a poliinsaturada, eu como 7. Para fazer esse balanço, né? Esse tipo de gordura são as gorduras do bem. A gente elimina quando a gente come em excesso, por exemplo? Em excesso, Exagerei no azeite, por exemplo. Não. Infelizmente, tudo tem que ter adequação. Seria muito fácil assim, né? Mas infelizmente o nosso organismo não trabalha dessa forma. Ele vai armazenar. Ele vai armazenar tudo que foi em excesso. Então, até coisa do bem, gente, a gente precisa consumir com moderação. Com moderação. Bom, existe uma melhor hora para ser ingerido? De manhã é o melhor momento para comer ou durante o dia, à noite? Existe. Por quê? Porque essas gorduras, elas trazem muita saciedade, né? Então, a gente aproveita isso do melhor da gordura, por exemplo, um chocolate, mas um chocolate que tenha pelo menos 70% de cacau, no mínimo. Então, a gente pode comer esse chocolate à noite antes de dormir? Pode, gente, pode. Por quê? A gente vai ficar um período longo, né? Dormindo, então a gente não vai se alimentar. Amanhã, quando a gente acordar, a gente vai estar com fome, né? Principalmente se a gente não teve uma alimentação adequada ao longo do dia. Então, pode incluir o abacate, pode incluir o chocolate amargo antes de dormir. Não tem problema nenhum, ninguém vai ganhar peso por conta disso. Porém, quanto que eu vou comer de chocolate? 25 a 30 gramas. E ela tá falando antes de dormir, gente, a gente sempre fala aqui, né? Não é assim, comer e vou dormir. Na verdade, você vai comer, vai dar aquele intervalo necessário de 2 ou 3 horas para fazer a digestão. No caso do abacate, né? O Vida e Saúde acaba não incentivando muito o consumo de coisas pesadas à noite. Mas é um intervalo normal. Mas é um pedacinho. Antes de dormir, significa assim, na última refeição, Na última refeição, a gente chama de ceia, né? O que mais que a gente pode... Então, à noite poderia ser consumido o abacate, Pode ser consumido o abacate antes de dormir. E no jantar, a gente poderia comer o quê? No caso, um salmão. Poderia comer um peixe, alguma coisa desse tipo de gordura, proveniente dessas gorduras poliinsaturadas. Né? Tá, O nosso corpo tem uma preferência por gordura? É verdade que a gente vicia em gordura? Sim. O nosso cérebro, ele entende, quando a gordura vem, ele entende, eu quero mais. Então, ele vai querer sempre mais. Por isso que a adequação é muito importante, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com oleaginosas, né? Então, as castanhas, as amêndoas. Por quê? Porque elas trazem uma certa saciedade, ela dá um basta para o cérebro, ó, já comi um pouquinho. Só que depois ela te deixa saciado. Então, você não pede mais, né? Entendi. Entendeu? Agora, uma outra coisa é o seguinte, você deve estar lidando muito com isso no consultório, mas assim, às vezes vai gente todos nós, a gordura é gostosa, ela traz um sabor, por isso que a carne, as pessoas gostam tanto de carne, porque tem gordura. E uma pessoa que está tão habituada a comer fritura, por exemplo, ou que está acostumada a comer com 4 queijos o tempo inteiro, como que a gente faz essa transição para começar a gostar mais do azeite e menos da gordura saturada? Isso é complicadíssimo da gente trabalhar. Porque já viciou. Porque já viciou o cérebro. Então, o cérebro, ele pede primeiro o açúcar, que ele vai pedir, e depois ele vai pedir a gordura. Então, o que a gente faz? Aos poucos, nós vamos, né, introduzindo. Então, hoje nós vamos tirar o açúcar essa semana. A semana que vem a gente vai tirar a batata frita. E a próxima semana os fast foods. E assim a gente vai introduzindo as gorduras boas. Legal. Né? Mas isso tem que ser bem gradativo, porque senão a pessoa ela não se reeduca. E o que a gente quer não é que ela faça isso agora e depois pare, que era o que a gente estava conversando. Sim. A gente quer que as pessoas fiquem, né, com um hábito saudável. Não faça uma dieta, gente. Não, faça não uma faça uma mudança, que aí essa mudança ela vai ficar permanente na sua vida. Vai ser natural e não vai ser mais uma dieta. Vai ser uma coisa que vai fazer parte da sua vida e você se sentindo bem, os resultados, eles são assim, os estímulos são muito mais fáceis. Gente, uma coisa que eu vejo sempre assim, interessantíssimo para nós mulheres.
As oleaginosas, que são as castanhas, as amêndoas, quando a gente consome, vai todos os dias, um pouquinho, um punhado, um punhado por dia, a TPM melhora 90%. Gente, então faz o dica teste. de ouro aqui. Em um mês eu vou pegar um punhado, todos os dias. Eu posso colocar isso entre os lanches. Então, no lanche da manhã, no lanche da tarde, pega um pouquinho e eu vou melhorar essa minha TPM em 90%. No final do mês, é impressionante o resultado. É impressionante. Que bom. Mais uma vez a gente vê que as coisas que Deus nos deu são realmente produtos que previnem e que também ajudam no processo de cura. Doutora, obrigada. Hoje a gente até estendeu um pouquinho mais a nossa conversa aqui. Amanhã ela vai estar conosco falando sobre gorduras insaturadas, o grande mal da nossa... Amanhã nós vamos falar das saturadas. Perdão. Percebem que até eu faço a confusão, né, gente? É complicadinho, né? Ó, seguinte, amanhã vai ser sobre as saturadas, as gorduras que não fazem bem para o nosso organismo. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta nós descobriremos o poder da terapia da jardinagem. Não sai daí, é daqui a pouquinho.